Martelo batido no Galo. E nesse vídeo vamos falar também sobre Martim Benítez. Seria uma boa para o Galo em 2024? Vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo, então assista até o final. Deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular, fechou? Então bora começar o vídeo falando sobre Paulo Henrique, martelo batido. O Vasco acerta a compra em definitivo de Paulo Henrique do Atlético. Formação do Henrique André da Itatiaia. E diz aqui na matéria, o Vasco, que tinha o jogador por empréstimo, exerceu a opção de compra e pagará cerca de $1 milhão por 70% dos direitos econômicos do lateral, conforme informou o jornalista Vene Casagrande, confirmou a Itatiaia, tá? 4,9 milhões aí na cotação atual. E aqui diz o seguinte, a reportagem destrinchou as porcentagens da negociação com fontes da Cidade Maravilhosa. O Galo ficará com 65% do valor, 3,2 milhões, tá? Vai para o Atlético. Paulo Henrique com 25%, Juventude e o Paraná Clube também 5%. Então, tá aí a informação. O nosso querido Lucas Tanaka também trouxe essa informação, confirmando o valor de $1 milhão, né? Então o Atlético ainda recebeu 500 mil pelo empréstimo do Paulo Henrique, né? Que veio de graça para o Atlético. E ainda o Galo conseguiu revender, né? Conseguiu vender, na verdade, o jogador para o Vasco da Gama. No final das contas, o Atlético não teve prejuízo com o Paulo Henrique. Foi uma contratação muito arriscada de um jogador que não conseguiu se firmar, não conseguiu se destacar, na verdade, no Juventude, que naquele ano caiu para a segunda divisão. Ele não foi destaque, tanto que chegou ao Atlético, fez poucas partidas, não agradou, né, o Kudê, e aí foi para o Vasco. No Vasco ele conseguiu jogar um pouco e foi quase que um herói, né, porque ele deu assistência, fez a jogada do gol que tirou o Vasco da segunda divisão, né, que manteve o Vasco na Série A. Então, por isso também ele foi comprado aí. 3.200.000 reais é o que o Galo vai receber, provavelmente parcelado. Não teve prejuízo, pagou apenas 2 meses de salário, o Vasco pagou 100% do salário, enfim. Tá bom, pelo menos o Atlético não teve prejuízo, ainda conseguiu um dinheiro aí, fazer um dinheirinho com o Paulo Henrique. O que você achou? Ele deveria ter voltado pro Galo, porque o Galo tá aí com Saravia e Mariano. Muita gente acha que era melhor ter o Paulo Henrique no elenco hoje. O que você acha? Comenta aí. Vamos falar então agora sobre Benítez, tá? Enquanto o pessoal vai deixando o like no vídeo, curte o vídeo, ajuda demais mesmo. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, tá bom? Verifica aí embaixo se você tá inscrito. Ontem no programa Debate Galo, eu e o Eduardo perguntamos, né, e debatemos sobre o Martim Benítez do América. Fomos falando de alguns nomes e aí surgiu o Martim Benítez. Fiz uma enquete, inclusive, no chat durante o programa, e mais de 70% do torcedor assistindo o Debate Galo aprovaria a contratação do Benítez. Seria uma boa? Tá na tela. O Transfermarkt, ele tem contrato com a América até dezembro de 2025. Não é um jogador tão barato, né? Porque o América, principalmente porque o América, quando é o Atlético, eles elevam o valor, né? Ele tem 29 anos, 1,75 m, avaliado em €1.400.000, tá bom? Aqui, ó, os números dele. No Mineiro, por exemplo, 9 jogos, 3 gols, 2 assistências. No Brasileirão, 20 jogos, hein? De 38, 20 jogos, 3 gols, 4 assistências. Lembrando que ele sofre muito com lesões, mas já vamos falar disso. Na Copa do Brasil, 6 jogos, 2 gols, 1 assistência. Na Sul-Americana, 6 jogos, 1 gol e 4 assistências. Então, assim, os números dele, no geral, são números muito bons, né? Agora, essa questão dele ficar muito lesionado, é óbvio que isso preocuparia, né? Caso ele viesse para o Atlético. Só que a gente tem que lembrar que ele não seria titular no Galo. Ele seria um reserva de luxo. Porque o titular será, né? Provavelmente aí, é o que a gente espera, Scarpa, Zarate, o Hulk e Paulinho. Não deve fugir disso. Agora, você ter o Benítez, você ainda tem o Pedrinho, que também faz essa função de meia, só que ele é um canhoto, um pouco diferente ali, né, do Benítez. A grande questão para mim, eu era meio contra. Eu falava, eu acho que não, Benítez,
Só que esse ponto, para mim, ele é muito importante, porque ele não seria titular, ele não jogaria tanto assim, são muitas partidas durante o ano, e ele é um jogador que entra num jogo para mudar a história da partida. Ele fez isso várias vezes esse ano, né, por conta de questões físicas, às vezes ele começava no banco, contra o próprio Atlético ele já fez isso, contra o Cruzeiro também no Brasileiro. Então, assim, o Benítez seria uma contratação, na minha opinião, interessante para a gente pensar nessa questão de você ter um jogador que poderia mudar a partida no segundo tempo, ou em algumas partidas ser titular mesmo, né? Dependendo ali, você poupando um ou outro jogador, você poderia utilizá-lo. Tem muita qualidade técnica. É claro que eu iria preferir, por exemplo, eu até acompanhei o Corinthians tentando a contratação de um jogador que é destaque lá na Argentina. Por exemplo, o Rodrigo Garro, né? Ele tem números excelentes lá no Talleres. O jogador mais jovem, 25 anos, avaliado em 6,5 milhões, então você ainda conseguiria revender esse jogador, né, talvez aí para o mercado europeu, outro mercado, né, pela idade. Não é tão jovem, mas tem uma idade boa. E ele é um jogador que tem números muito bons no Talleres, então seria interessante. Só que seria um investimento muito maior, né, um investimento bem maior do que o Benítez, e o Atlético já contratou um meia, já investiu pesado em meia, não iria investir em outro. Mas o Benítez talvez, eu até brinquei mais cedo falando que não é um jogador barato, porque o América, né, complica, mas também não seria um jogador tão caro assim. De fato, eu acredito muito que a diretoria do Atlético dificilmente iria buscar o Benítez, até por essa questão física, por já ter contratado um meia e ter, por exemplo, o Pedrinho no banco. Você ainda tem o Igor Gomes também, né, que faz essa função e tem feito muito bem alguns jogos. Mas o Benítez eu acho que seria um jogador para rechear o elenco e ter aquele cara. Precisa muito numa partida de um cara para entrar ali no segundo tempo, um meia, né, para dar os passes, para fazer os gols, jogador de muita qualidade técnica. O Benítez não seria ruim não. Mas enfim, de qualquer forma, precisar não precisamos, isso é fato. Mas então é isso, comenta aí, você acha que o Atlético deveria contratar o Benítez ou não? Ou investe em jogadores de outras posições que precisa mais, um atacante de lado, quem sabe um zagueiro, um centroavante. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Agradecer a todos aí pela audiência, deixa o like no vídeo, obrigado, tamo junto, curte o vídeo. Inscreva-se no canal, verifica aí se você está inscrito e clique na tela, tem um vídeo para você assistir com mais notícias do Galão. Um abraço, até a próxima, e hoje deve ter live, tá? Fique ligado que hoje eu devo fazer uma live aqui, 8, 8h30 da noite aí. Um abraço, até a próxima, valeu pessoal, tamo junto!